Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí para o nosso ah, vídeo, né, sobre o Barroco no Brasil, dando continuidade aí à nossa matéria sobre o Barroco. Então, Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil, ele acontece entre o século 17 e 19. Foi introduzido pelos jesuítas portugueses durante o período colonial, com o objetivo principal de catequizar os índios, ok? Então é um período aí que influenciou muito dentro da arte nas igrejas, na arquitetura e na pintura, tá? Então, ainda que tenha chegado sob influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, o estilo artístico adquiriu características próprias no território brasileiro. Isso porque naquela época ambos os países viviam em realidades muito distintas. Os portugueses exibiam luxo e pompa, enquanto os brasileiros enfrentavam a escravização dos negros e a perseguição aos índios. O barroco teve uma grande importância artística e cultural, desculpa, no Brasil e deixou legados na arquitetura, na pintura e na estatuária até os dias de hoje. Em muitas cidades brasileiras, como por exemplo Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador e Recife, nós conseguimos ver obras incríveis e patrimônios da humanidade, patrimônios da Unesco, patrimônios aí culturais é, deixados pelo Barroco, ok? Então, nós vamos conhecer hoje essas três coisas. Então, nós vamos ver a arquitetura barroca, que é uma das maiores influências. Depois, vamos ver as obras de Aleijadinho, vamos entender quem é, né, esse artista tão falado e tão conhecido no Brasil. E o mestre Ataíde, ok? Vamos começar pela arquitetura, que eu acho que é uma das que mais nós temos como influência, ok? Então, muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, além de pinturas e esculturas, existem até hoje no legado do barroco. Gente, eu estou deixando escrito para vocês poderem montar um mapa, não esqueçam, tá? Para facilitar para vocês aí. Então, esse legado, né, do barroco, ele existe tanto na arte, na pintura, como na escultura, na talhagem, né, de materiais dentro das igrejas. Também nós vamos encontrar na fachada das igrejas, né, na arquitetura, e também em itens sacros, como os retábulos, como os oratórios e as próprias imagens, ok? Então, nós, continuando, né, que esse legado, né, do barroco no Brasil, deixado no Brasil, né? Então, como eu falei, ele é patrimônio da humanidade, ok? Os edifícios sacros, né, as igrejas, são os destaques da arquitetura barroca no Brasil. E aí eu coloquei algumas das principais e mais famosas aí que a gente pode conhecer e que deixaram muitas características desse período. Vou começar pelas do lado de cá, que são de Minas Gerais, tá? Em Minas Gerais existem muitas igrejas com características barrocas realizadas nesse período, mas eu peguei essas três que são as principais. Então vamos lá. Então, Igreja de São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, essa é a igreja, essa é a fachada da Igreja de São Francisco de Assis, é uma das características bem marcantes dentro da arquitetura, tá? Essa característica, as torres, né? Os adornos, olha, tá? Isso é bem característico, tá? Então, a Igreja de São Francisco de Assis, construída em 1776, a capela é considerada um dos principais feitos arquitetônicos no estilo barroco em todo o estado de Minas, tá? Além de ser uma das mais famosas. Algumas das obras do Aleijadinho e a pintura mais famosa do mestre Ataíde estão ali. A igreja foi tombada pelo IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo,
ok? E dentro dessa capela, a gente tem aí uma das maiores obras do mestre Ataíde, a gente vai falar dela daqui a pouco, e os adornos, né, os enfeites, a decoração toda talhada, realizada dentro dessa capela. Essa propriamente não tem o dourado, né, o exagero do dourado que a gente vai ver nas próximas, e é uma igreja mais clara, mais branca, mas tem essa exuberância, essa maravilha no teto que lembra muito as capelas e as igrejas do Renascimento, né? Esse tipo de teto. E é uma obra aí também, patrimônio, que é do mestre Ataíde, ok? Então, Igreja de São Francisco de Assis. Muito bem bonitinha, bem característica. Em ouro preto. Desculpa, que deu um. Foi. Também temos aí, vamos aí para a próxima, é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Então, a mesma característica a gente consegue perceber, tanto da Igreja de São Francisco como essa, Igreja do Rosário, né? E também conhecida como Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, foi construída foi construída por uma irmandade, né, que tem esse mesmo nome. Também foi tombada pelo IPAM, né, o Patrimônio Artístico Brasileiro, e é considerada a expressão máxima do barroco colonial mineiro. Então ela também é clara por dentro e tem, né, as suas esculturas, aqui é o Homem Preto, como vocês podem ver, tá? E tem os seus desenhos e as suas esculturas tombadas e originais, tá? As características dela são bem interessantes. A pátina, a cor que eles fazem, toda essa estrutura de madeira, né? Toda realmente aí dentro das características do barroco. E as estátuas, né? Como as estátuas dos negros, dos homens negros, ok? E essa igreja faz parte das igrejas, né, do circuito histórico de Minas Gerais, ok? E aí a próxima é a mais famosa, né, igreja a Basílica do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos. Foi feita após, né, um imigrante português prometer que ergueria um templo se fosse curado de sua doença. Ela se tornou uma das principais igrejas barrocas do país. Quando a gente procura sobre Aleijadinho, ou quando a gente procura igrejas barrocas, uma das primeiras que aparece é esse complexo, né, esse conjuntinho aí que vocês vão entender daqui a pouco. E ela sem dúvida nenhuma, a mais conhecida, a mais famosa, tá? É dividida em 3 partes, então, com 6 capelas e algumas obras de Aleijadinho. A basílica foi construída em 1757 e se tornou patrimônio mundial da Unesco em 1985, ok? Essa igreja, esse santuário, ele é dividido em 3 partes. Nós temos a igreja e temos essa parte da frente, tá? Onde tem as estátuas. Nós vamos ver aqui, ó, dos profetas, tá? Então aí nós temos as estátuas. Esses profetas, eles decoram a escadaria da frente da igreja, tá? São todas feitas de pedra-sabão, que é uma rocha muito comum em Minas Gerais, e era a rocha, né, a pedra que o Aleijadinho utilizava para fazer suas esculturas, tá? E ela tem esse nome, né? Ela é conhecida por ser maleável, ela é de fácil, é, de, é, ela é fácil de esculpir, tá? Ela é de uma forma mais fácil para poder esculpir, mais molinha, mais maleável, mas é uma pedra, tá? E ela tem esse nome, né? Porque quando a gente toca, tem a sensação de que ela está ensaboada, tá bom? Esses profetas, eles
estão então na escadaria. Então, quando você chega, né, ali no conjunto, tem essa exuberância, né, toda na escadaria. E ao redor da igreja, nós temos ah, as 6 capelas, tá? Temos 6 capelas que fazem parte, né, desse conjunto e que tem a Paixão de Cristo. Então, dentro de cada capela, como vocês estão vendo aqui, ó, essa imagem, dentro de cada capela tem as partes da Paixão de Cristo. Então, tem a Santa Ceia, tem o Monte das Oliveiras, tem a prisão, tá? Tem a flagelação, tem a cruz, né? Aí hora o momento onde ele é pregado na cruz, tá? E tem a crucificação. Então, tem essas 6 capelas. Essa da imagem é o momento que ele é pregado na cruz. Então, todas essas obras que estão aqui foram feitas pelo Aleijadinho. Ele representa o momento da crucificação, então o momento que ele é pregado, né? Então a gente vê aqui os símbolos, o martelo, e são esculturas do Aleijadinho com todo, né, as suas características e que são preservadas aí como patrimônio e são colocadas ainda em exposição, né, vamos assim dizer, nessas capelas, tá? Então cada capela tem um conjunto de estátuas que representam a paixão de Cristo, ok? Então é uma obra gigantesca, uma obra grandiosa e que faz parte de Minas Gerais, faz parte da história e que nós podemos também visitar, conhecer e é o maior número aí de obras do Aleijadinho, tá? E é o patrimônio, né? O patrimônio mundial da Unesco, que tem que ser preservada e bem cuidada. E diz, né, a história de que aí ao lado desse grande, né, santuário tem uma daquelas barragens que estouraram, né, há um tempo atrás e que eles estão tentando deixar com que ela fique preservada, protegida para não transbordar, não estourar. E se acontecer, vamos torcer para que nunca, né, ela leve embora aí todas essas obras e toda essa estrutura. É, foi, né, um desespero quando aconteceu esses acidentes, porque uma grande parte de igrejas e obras foi destruído pela água e levado, né, embora. Então foi um desespero bem grande entrar em contato com esse barro, né, e tentar achar um pouco daquilo que foi levado, tá? Então é realmente um santuário muito importante para a arte do Brasil, para a arte do barroco, acredito que mundial, tá? O Aleijadinho, nós vamos falar dele daqui a pouco, e aí eu cito para vocês algumas características. Tá? E agora a gente vai para Recife, na Capela Dourada. Então, essa capela maravilhosa, magnífica, toda talhada em ouro, toda decorada com os seus adornos em ouro, tá? Por isso o nome de Capela Dourada. A Capela dos Noviços da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, ou como ela é conhecida como Capela Dourada, é uma capela de ordem franciscana localizada na cidade de Recife, né? Capital do estado de Pernambuco. Dentro do complexo de edifícios do convento e igreja de Santo Antônio, que inclui a igreja da Ordem Terceira de São Francisco e o Museu Franciscano de Arte Sacra, ok? Com construção iniciada em 1696, a Capela Dourada foi o primeiro templo brasileiro a ser integralmente coberto de decoração barroca, tá? Um detalhe, São Francisco de Assis era um homem que lutava aí pela simplicidade, né? Deixou toda a herança da família, o dinheiro que a família tinha para ser um homem simples, que viveu pelos pobres, pelos animais
E aí a gente vê essa exuberância dentro de uma capela em nome de São Francisco, chega até a ser engraçado. Mas ela é muito conhecida, muito visitada, e as suas características, né, total barroca, onde usa adornos, o ouro, as esculturas, né, os entalhes, é uma igreja, assim, uma capela fantástica, tá? E é aberta também à visitação e muito bem preservada. Temos aí também Salvador, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, também é uma igreja católica da cidade brasileira de Salvador, é um expressivo exemplar da tradição barroca do país. Foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, e foi uma das indicadas para a eleição das 7 maravilhas do Brasil. Também é totalmente em volta de ouro, é toda talhada e decorada, com muito adorno, muito exagero, né, muita exuberância do ouro que era retirado de Minas Gerais. É também, né, um salão todo dourado. Quando eu estive lá, não consegui visitá-la, estava em reforma, então eu fiquei só na vontade, mas ouvi, né, de um morador lá de Salvador que disse que é um pedacinho do céu na terra, porque ela exatamente traz o objetivo do barroco, que era trazer, né, os fiéis para a igreja, aproximar, né, os fiéis de um pouco, né, dessa religião, e ela faz isso. Quem entra fica extasiado assim com a sua beleza. A minha foto não está aí muito boa, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver aí detalhes, e é muito, muito, muito bonita, muito interessante. Aqui tem uma parte do altar, onde a gente consegue ver o teto, né? E o adorno em exagero talhado em todo o altar, tá? Então, essa é a igreja também da ordem, porém fica em Salvador, ok? E aí, nós vamos conhecer então esses, né, os representantes da arte, né, os artistas que representam aí o, o barroco no Brasil, tá? Então, o mais famoso, Aleijadinho, sempre foi trabalhado, né, na arte esse nome, essa nomenclatura, Aleijadinho. Porém, existe muitos comentários, muita discussão, tá, em cima disso, porque nós sabemos que aleijadinho é um termo pejorativo que remete a uma deficiência e que não é mais utilizado hoje em dia, tá? Então, nós estamos aí tentando, de todas as formas, fazer com que o aluno tenha a noção do nome do mestre, né, o nome do artista, e não use essa nomenclatura, aleijadinho. Porém, é muito difícil retirar aquilo que a gente já tem introduzido. Então, o aleijadinho, esse nome, né, aleijadinho, já está introduzido dentro da arte brasileira. Então, é muito difícil da gente retirar isso. Mas é importante a gente saber o nome do artista, porque num vestibular pode ser que apareça somente o nome dele, como pode ser que apareça aleijadinho, tá? Então, você tem que ter essa noção do nome do artista. Então, o nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Então, é muito importante de que você guarde esse nome para que você não se perca numa questão dessa, ok? Porque a tendência agora é realmente o nome do artista ficar mais em evidência, tá? Então, Antônio Francisco Lisboa nasceu na antiga Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto, a cidade da arte mineira, tá? Em 1738 e morreu em 1814. E a idade exatamente, a data exatamente do seu nascimento também é aí um mistério, porque os registros são poucos, tá? Mas os historiadores falam que provavelmente foi em 1738. Escultor, entalhador, arquiteto, carpinteiro
Ele é um dos personagens importantes da história da arte brasileira. Aleijadinho é o objeto de diversos estudos e biografias, tá? Considerado o maior artista e arquiteto do período colonial, Aleijadinho possui obras arquitetônicas, esculturas, retábulos, altares e outras peças de arte sacra em diversas cidades históricas do estado de Minas Gerais. Retábulos é um conjunto de madeira cheio de obras, tá? Então é como se fosse um quadro dividido em partes, toda a sua estrutura de madeira, ok? Em torno dos 40 anos, o artista começa a desenvolver uma doença degenerativa, embora não se saiba com certeza qual era a doença que. Desculpa o barulho dos meus cachorros. Então volta. A doença que o debilitou, né? Muitos historiadores sugerem que tenha sido hanseníase, outros falam que foi vampirismo, tá? Com o passar do tempo foi percebendo o movimento, foi perdendo, né, o movimento dos pés e das mãos, elas iam meio que entortando, né? E mesmo sofrendo com as limitações do corpo, ele continuou trabalhando, tá? Esculpiu aí a maioria das coisas que a gente viu até agora, com essa deficiência, ok? Ele teve a ajuda de alguns discípulos, tá? E pedia para que eles amarrassem nas suas mãos com tecido, assim, como se fossem faixas de tecido, tá? Nos seus punhos e na mão, as suas ferramentas. Então, as ferramentas elas eram amarradas no punho, com as mão torta, assim, que ele tinha, né? Era amarrado de uma forma bem segura, bem forte, para ele esculpir as peças, tá? Então, ele trabalhava dessa forma. E ele tinha uma grande paixão pelo trabalho dele. A gente percebe aí as características, olha, obras com muita expressão aqui. A gente costuma dizer que tem bigodinho chinês ó, nas obras, é uma das características, tá? As marcas, ok? Então, ele continua trabalhando mesmo com essa deformidade, tá? Então, aqui, ó, novamente, lá aqui nessa escultura, ó, é uma das obras que está no santuário. A gente vê também as características, os olhos normalmente são puxadinhos, tá? O nariz fino, a pedra, a gente consegue perceber aí a estrutura da pedra sabão, tá? Então é uma característica muito marcante da obra dele. As brincadeiras em cima da obra sempre dizem que lembra chinês, tá vendo a obra dele? Tá? E é muito característico dele. E aqui nós temos os santos, né? As imagens que eram feitas tanto em pedra como em gesso. Então a gente tem santos e personalidades da Bíblia. Aí aqui os anjos, temos aí os anjos, né, que ficam na estrutura dos arcos, né, na entrada das igrejas, também esculpida por ele, tá? E aqui mais um santo, né, mais uma personagem aí da Igreja Católica. Muitas obras de Aleijadinho foram roubadas, tá, das igrejas brasileiras por falta de cuidado, por falta de segurança mesmo, segurança que essas igrejas, né, não possuem, e aí muitas obras foram roubadas e nós conseguimos visitá-la, né, somente em países aí europeus ou nos Estados Unidos, mas são obras que foram retiradas aqui do Brasil sem nenhuma autorização. A gente encontra essas obras fora do nosso país. Infelizmente, são obras visadas, né, aí pelo mercado negro e que muitas vezes ficam de fácil acesso para os bandidos, porque em pequenas capelas e pouca segurança facilita, né, esse tipo de ação. Então, infelizmente, é muito triste, né, saber que um patrimônio tão importante para o Brasil da arte, né, é assim tão facilmente levada para fora, tá? É, o Antônio Francisco Lisboa era um mestiço, tá? Ele era mulato
Ele era filho de um arquiteto português e uma escrava chamada Isabel, tá? E o pai dele ensinou ele o ofício e o alforriou quando ele era criança, tá? Então, Antônio Francisco Lisboa era mulato, ok? Era filho de negro, de uma negra e um branco, tá? Num período bem complicado aí, né? O período colonial. E fica para vocês, né, a pergunta, será que realmente vale a pena, né? Eu mesmo tenho o hábito sempre de falar aleijadinho, porque foi assim que eu aprendi na escola e foi assim que eu vi na faculdade, mas a gente deve questionar, né? Será que vale a pena ainda usar esse apelido? É um apelido preconceituoso que, infelizmente, enraizou, né, em relação ao Antônio Francisco Lisboa, mas a gente tem que realmente pensar, vale a pena continuar, né, utilizando esse apelido nos dias de hoje, como a gente sabe que tantas questões são levantadas, são discutidas em torno disso, né? Então fica aí para a gente poder pensar, ok? E aí nós temos o mestre, né, da pintura, o mestre Ataíde, que juntamente com o Aleijadinho foi um dos maiores artistas do período colonial. Então ele nasceu Manuel da Costa Ataíde e nós o conhecemos como mestre Ataíde, tá? Ele nasceu em 18 de outubro de 1762 na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Produziu inúmeras obras que se espalham aí pelo estado de Minas. Embora existam poucas referências sobre sua formação artística, sabe-se que ele seguia os cânones, né, da Igreja Católica. Então, seguia aquilo que a Igreja Católica determinava, tá? Importados de Portugal, e suas obras são sempre de cunho religioso. Então eram baseadas nas gravuras dos livros que ele recebia e via aí os livros de catecismo, ok? Suas primeiras obras datam de 1781, quando encarna e doura, né, as estátuas de Aleijadinho para o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas. Então ele pinta ali as obras do Aleijadinho. Ele tem uma característica bem interessante, acredito que até muito ousada para a época. Ele utiliza imagens, né, de religiosas, porém com características que são peculiares. Então, por exemplo, essa imagem de uma santa, né, que seria Nossa Senhora, o rosto dela é de uma mulher negra. E às vezes até tinha algumas figuras que lembravam os mestiços, tá? Ou até mesmo os índios da época, tá? Numa ousadia bem grande. Porém, ele dá um ar de brasilidade, tá? Para as obras. Então a gente fala que tem características brasileiras, tá? Ele é quem fez aquele teto que eu mostrei para vocês, que é uma obra assim muito bem preservada e muito realmente muito bonita. E aí a gente vê a característica aí da mulher negra no meio da obra, tá? No centro como destaque da obra. E dizem até que um dos anjos retratados aqui nessa obra é o rosto do seu amigo Aleijadinho, que é o Antônio Francisco Lisboa, ok? Então a gente tem aqui outra obra de produção do mestre Ataíde, sempre com os detalhes, né, que fazem parte aí da arquitetura barroca, e o entalhe em ouro também do altar, né, da igreja. Então a gente vê exatamente as características dos adornos em dourado e o exagero, né, de coisas, de figuras, imagens e de decoração, ok? Então, mestre Ataíde é quem realizava as pinturas das obras do Antônio Francisco Lisboa, ok? Bom, gente, é isso sobre o Barroco no Brasil, o nosso primeiro período brasileiro, enquanto lá na Europa já tinha se passado tantos períodos, né, na Idade Média, o Renascimento, fora outros intercalados entre eles. No Brasil
nós estávamos tendo o nosso primeiro período. Então, o primeiro período brasileiro artístico é o barroco, tá? Então, esse é o nosso primeiro período. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer o mapa, ok? E a gente se fala lá no WhatsApp. Um beijão e até a próxima.